Ah, Boa. Galera, aqui para o nosso primeiro desafio de dados, eu convidei aqui o Paulo. Paulo ele já vai se apresentar aí, é um estudante de dados aí, Paulo do país, tá até legal. Adiciona lá no LinkedIn lá, né, Paulo? Chama lá, Paulo Mota, já adiciona ele em peso lá. Cara, o Paulo fez um projeto muito legal de um case aqui na predição de diabetes. Eu acho que tem muito a ver com o desafio de vocês. E aí eu convidei ele para falar um pouquinho desse trabalho que ele fez, dos projetos, o que ele pensou, o que ele analisou, o que deu certo, o que não deu certo. E aí dá para vocês pegar uma referência boa aqui do projeto dele. Beleza? Paulo, onde você está mesmo? eu moro em Roterdã, na Holanda. No Google Maps é Roterdão, né? Bem longe. Cidade boa, parecida com cidade grande do Brasil. Tá frio aí na Holanda? Ah, 17 graus, mais ou menos. Não é frio nem quente, tá aquela temperatura média, porque tá entrando no verão agora, né? Está Então, no verão, né? 17 graus, entrando no verão. Boa. frio. Paulo, conta um pouquinho aí, que você elaborou. Be- Beleza. Então, meu nome é Paulo. Atualmente eu trabalho como engenheiro de dados aqui na Holanda e estou estudando meu pré-mestrado em ciência de dados, porque eu senti a necessidade de aprender AI e comecei a desenvolver projetos na faculdade. E esse foi um deles, é um projeto final de uma matéria de machine learning que eu fiz. Foram 6 meses de curso, né? E o professor pediu para escolher um dataset para resolver um problema real da sociedade, e eu escolhi o de diabetes. Então, basicamente, pelos dados, eu tinha que identificar um problema real e montar todo um processo para resolver esse problema. E foi isso que eu fiz. Eu peguei esse dataset do Kaggle, que é um dataset bem consistente, com várias observações, várias linhas que, que para treinar o modelo. Então, a primeira coisa que eu olhei foram a quantidade de dados que eu tinha e quão consistente esse dataset é, em questão de documentação também, de saber o que cada coluna significa, principalmente se for de alguma indústria que você não tem tanto domínio. No meu caso, foi é, na indústria de hospitais, de questão de saúde, né? Que eu não tenho muito domínio sobre o que era um exame de diabetes, eu descobri analisando os dados. E é isso. E aqui na minha apresentação. Uhum. Faz um pouco, né? Na área da saúde, né? Às vezes talvez tenha uns dados meio diferentes aí, né? Tem Mas bastante depois dados ali de diferentes. composição, né? Dá para entender, deve ser pressão arterial, né? Essa pessoa hipertensa. Eu acho que o BMI é o IMC aqui no Brasil, não é? Isso, IMC, exatamente. Né, eu já peguei uma vez uma base de dados, eu lembro que o BMI é nosso IMC aqui no Brasil. Legal. E aí o seu objetivo pelo que eu estou lendo aqui, é tentar prever quem tem diabetes ou não. Isso? Isso. O dataset em si, ele já me fala que de pacientes que não têm diabetes e pacientes que têm diabetes, baseados nas informações demográficas. Demográficas significa a idade, que é o IMC, se tem problema, se fuma ou não, se a pessoa teve problema no coração ou não, e também com os exames de glucose, que tem esse que é o HbA1c, que com a mesma amostra de sangue, esse, esse vai verificar o quanto de glicose você teve nos últimos 4 meses, e o outro, que é o de glucose, ele vai olhar o quanto de açúcar que você tem na hora no seu sangue. Então, esses dois exames, eles são fundamentais para entender se a pessoa tem ou não diabetes. Isso é um conhecimento de negócio, que vem, assim, da indústria, que tem pesquisas e tal. Então, são coisas que você pode confiar, tem pesquisa falando isso. Legal. Boa. Conta lá o que você fez aí. Ok. Então, a apresentação, o título,
Eu não trazia português, mas fica um aprendizado para quem está estudando inglês. E eu fiz em grupo com um holandês, chama Joost, e o outro amigo indiano, chama Teja. E foi bem recente, ó, 3 de maio que eu apresentei isso. Então, acho que vai ser bem interessante para vocês. Então, a primeira coisa foi uma introdução. Então, vou falar sobre como que eu entendi o problema, qual foi minha base de artigos que eu usei para definir esse processo de modelagem. Fiz a famosa exploração de dados, que é a EDA. Sem ela, você não consegue entender o que os seus dados atuais estão mostrando e quais são os próximos passos. Aí, depois que você entender os dados, você vai fazer uma preparação de dados, que você vai fazer processo de limpeza, balanceamento, eliminar o que você precisa, o que você não precisa, e ficar só com aquilo que vai ser persistente para resolver seu problema. E depois mostrei como eu treinei o modelo, qual foram os resultados, e fiz uma análise mais profunda de como foi esse resultado desses modelos. E depois, conclusão e o que podemos fazer no futuro baseado nos resultados que eu já tive. Então, a primeira coisa que eu fiz é identificar um problema de negócio atual que eu possa resolver com esses dados que eu peguei do Kaggle. Então, a gente já de cara olhou que a diabetes é um problema assim, mundial, que precisa de uma solução, porque uma vez complicações de diabetes, ela gera um gasto absurdo para os hospitais, sem falar que é gravíssimo para o paciente, que qualquer problema que ele tem, que se ele tiver diabetes, o risco dele de morte é muito grande. Então, qual que é o ponto aqui? É criar um modelo de machine learning que eu consigo prever o risco de diabetes de um paciente. Então, com isso, o hospital vai fazer um papel de prevenção contra a diabetes. Então, vamos supor, uh, é, contra a diabetes. Aí eu usei o modelo CRISP-DM para fazer todo esse processo. Eu vou entrar já no Business Understanding que eu vou explicar, mas eu vi que tem um CRISP-DM que eu acho importante ressaltar. É um processo que é usado em ciência de dados para você, desde a análise do problema de negócio, o entendimento dos dados e a modelagem, ele segue um fluxo para você conseguir resolver um problema real no final. Aí, nesse caso, a gente já vai pular para o entendimento do negócio, que eu iria explicar. Acho que Então, o legal aqui, para dar uma dica para o pessoal, o Clips DM ele é muito útil, né? Até a gente poder usar até como método, né? É para a galera aí pensar como, né, tal, pegou a base de dados, a dor a gente já falou para a galera qual que é a dor, sabe? É alta rotatividade no projeto, né? E aí, a partir disso, eles têm que ir entendendo para conseguir pensar ali se quer criar um estudo ou um modelo, né? Mas o PISDN é uma excelente metodologia, né? Para o pessoal aqui pensar em como conduzir o projeto, né? isso. Ele é um ótimo ponto de referência de estruturar seu projeto em fases, né? Que desde você tem os dados, mas você não entende o negócio, então você vai começar no entendimento do negócio, depois vai entender os dados e depois vai limpar os dados. Então, ele já te dá um guia de como que as suas fases de projeto têm que ser e que tipo de resultado que você tem que ter em cada fase. E é um modelo e uma metodologia bem utilizada nesse processo. Boa, gosto. Ah, então, começando a primeira parte do processo, que é o Business Understanding, que é entendimento do negócio, eu fiz toda uma análise de como que funciona o sistema de saúde da Holanda. Então, o que eu vou explicar aqui é como funciona aqui. Diferente do Brasil, aqui você tem o seu primeiro contato com o hospital ou clínica, você tem que fazer um registro na clínica, falando que você quer ser paciente daquela clínica e que se você tiver algum problema, você vai consultar com aquele médico daquela clínica e ele vai te redirecionar para o profissional. Então, você não pode, por exemplo, você tem um médico específico para você consultar e que é perto da sua casa normalmente. Eles pegam seu endereço e fala assim, ó, essa vai ser a sua clínica
e se você precisar de alguma consulta, você tem que ir nessa clínica e eles vão te direcionar para um médico da clínica. Você não pode pegar seu registro e consultar em outra clínica, por exemplo. Você tem que fazer o registro em uma, e normalmente é perto da sua casa. Então, a primeira etapa do paciente é o quê? Ele vai numa clínica, faz o registro, então ele preenche um formulário, falando, ó, esse é meu formulário, e quando ele já vem de alguma outra clínica, ele já faz a transferência, então todos os dados que ele tinha na outra clínica, ele já vai para essa nova clínica digitalmente. Então, ele preenche o form para fazer o cadastro, mas o ID dele, que é o registro único dele que tem no país, ele já vai fazer a transferência de todos os exames, consultas passadas e tal. E depois ele fica habilitado para fazer o agendamento para fazer a consulta. Se ele tiver algum problema, seja o que for, ele vai ter que ir nesse médico. Então, qual que é o ponto aqui? A clínica, ela precisa ela precisa desse registro para fazer uma gestão mais eficiente dos custos daquela clínica ligados a paciente ou doença. E a fonte dos dados é o formulário de registro e o histórico do paciente. E quem toma a decisão, no caso, de redirecionar o paciente, marcar mais exames, toda essa parte de decisão é focada nesse médico, que é o médico geral que eles falam aqui. Então, isso é para mapear o processo, entender como que funciona, como que esses dados chegaram lá, entendeu? Aí depois que eu entendi, ok, entendi como os dados são gerados, agora eu vou montar um processo de como que eu vou aplicar minha solução para resolver esse problema de diabetes. Então, no caso, no processo do agendamento, que a pessoa faz um check-in, ela vai no agendamento dela, ela vai para frente do doutor, explica o que ela está sentindo, qual que é o problema que ela tem, que não necessariamente é diabetes. Aí o doutor, o médico, no sistema, vai ter um modelo de AI que vai ler aqueles dados do paciente e vai ter uma flag que vai identificar se esse paciente tem um risco ou não de ter diabetes. Se ele tem um risco, o médico automaticamente, com a decisão dele, ele vai incluir exames de diabetes junto no diagnóstico daquilo que ele procurou para fazer, como recomendação. E nisso, a clínica ela entra no processo de, ok, pacientes que não têm diabetes, eles vão começar a ser diagnosticados com risco de diabetes e vão fazer exames de prevenção. E assim a clínica consegue mapear todos os pacientes que têm esse risco, fazer o exame de diabetes e confirmar se é positivo ou negativo. Então, praticamente, o nosso modelo vai pegar todos os dados do paciente e no final vai falar, ele pode ter diabetes ou não. E a gente não fala que ele tem ou não diabetes, porque o modelo ele sempre dá uma recomendação. Então, no caso, a gente fala que ele vai ter o risco ou não de ter diabetes. Legal esse desenho, né? Porque fica bem claro como que vai, como que é a solução. Né? Isso é o que eu falo bastante para o pessoal, que é, ainda mais a galera que muitas vezes está se posicionando no mercado, né, Paulo? Não tem um projeto para mostrar. E, por exemplo, um projeto, isso é um exemplo legal de poder entender, né? Você poder explicar o projeto, né, desde a parte de tipo, como acontece ali o agendamento, vai ter o processo, e aqui que entra a sua solução, né? Você poder dizer, ó, é aqui que eu entro o meu processo de dados, né? Então, é uma dica legal aqui para a galera que quer pensar como criar um projeto, talvez esse desenho seja ótimo. Né? É muito bacana e tem uma frase muito legal que o modelo de machine learning ele não é um produto de AI. O modelo de machine learning ele é independente. Um produto é quando você coloca AI dentro do processo de negócio. Aí vira um produto de AI, de inteligência artificial. Aí, nesse caso, com o processo, e você sabe onde você vai aplicar, aí você tem um potencial de ter um produto. Então, depois que você entendeu o negócio, sabe onde que você vai aplicar, quem que é seu grupo, quem que é seu target group, que é, no meu caso, pacientes que não têm diabetes e que têm esse histórico de glucose
nos exames passados, e a gente fez uma pesquisa de outros artigos científicos que tentaram resolver o mesmo problema, que é fazer predição de diabetes usando diferentes modelos. Então, a recomendação aqui se você não sabe que modelo usar, é bom você pegar 5 artigos. Eu recomendo 2 artigos científicos antigos, no meu caso, que foi 2019, um ali no meio, 2020, e 2 mais atuais, que é 2020 e 2023, e entender qual foi a metodologia que aquele pesquisador usou para resolver esse problema que é diabetes. Então, a gente já tem uma noção que modelo que ele usou, qual que é o método que ele usou para limpar os dados, que não necessariamente vai ser igual ao seu, porque a aplicação do negócio muda totalmente o jogo. Muitos deles usaram para fazer específico grupo de pacientes, usaram outros, outros dados que têm outras colunas, outros tipos de informação, que é diferente do meu dataset. Então, é só uma referência que você tem para ter os modelos que você pode pesquisar na sua fase de modelagem. Aí, depois que você entendeu, passou dessa parte de business, você começa a entender os dados. É quando você pega seu dataset lá no Kaggle ou da onde você recebeu lá do seu cliente, e você vai ler ele no Pandas, no Jupyter Notebook, e vai começar a entender o que seu dataset tem. Aí você vai começar a entender quantas linhas e colunas ele tem, quais são as colunas que são numéricas, colunas que não são numéricas, que têm categorias. No meu caso aqui, eu tenho só 2 categorias, que é o gênero e o histórico de fumo, não histórico de fumo, histórico de se é fumante ou não. E no meu caso ficou claro aonde que eu tinha que fazer essa primeira limpeza, que é no caso de categorias, no caso valores não numéricos. E listar cada coluna que você tem, cada feature que eu falo, e entender o que ela representa no dataset. No meu caso, como é uma área da saúde, eu tive que ler cada descrição, é claro que não todas, né? Por exemplo, idade é bem específico o que significa, mas, por exemplo, esses exames de glucose, eu tive que entender como que ele funciona, o que 6,60 significa, qual que é a métrica disso. Então, foi mais uma análise dos dados mesmo, de entender o que significa e ter controle deles. Isso aí, tem que ir coluna por coluna, né? Coluna por coluna, não tem atalho, não. Tem que olhar coluna por coluna, ver se tem categoria, assim, ver qual que é pegar a lista de categorias, fazer o set lá para tirar as duplicadas, entender quais são as categorias que você tem no dataset. Tem que fazer esse trabalho. É bem de formiguinha mesmo. Boa. Aí eu cheguei na parte da exploração de dados, né? Que eu já entendi as colunas, agora vamos usar recursos do Pandas, do Python, de visualização para entender ainda mais. Então, duas coisas que eu gosto muito, historiogramas, eu acho que é assim que fala, historiogramas, que ele vai falar qual que é a distribuição do seu dataset. Isso é uma das coisas mais importantes para entender se seu dataset está balanceado ou não. Então, no meu caso aqui, eu fiz com idade, com o BMI, eu fiz mais visualização de dados, mas eu não coloquei na apresentação porque ela tinha que ser breve, eu tinha 15 minutos na apresentação, mas eu pus o que era mais importante, que é as categorias de histórico de se era fumante ou não. Coloquei a distribuição de dados para pessoas que têm diabetes e não têm diabetes. De cara eu já vi que estava desbalanceado. Coloquei o IMC para saber se tinha alguma parte dos dados que estava maior que a outra, que é no caso de desbalanceado também, e também idade, que tinha mais pessoas idosas que pessoas das outras idades. Você vê perto de 80 anos ali, tem muito dado. Então, foi coisa que eu tive que entender
para fazer esse processo de limpeza. Tem parte fundamental, né? Tem que entender aí a distribuição, fazer as categorias, né? Ver o desbalanceamento, né? Às vezes, aqui você está com diabetes sim ou não, né? No nosso case é se a pessoa saiu ou não da empresa. Então, assim, é parecido aqui a saída, né? Fica a dica aí, Isso. galera. A análise aí. Isso. E se seu dataset é sobre pessoas, provavelmente você vai encontrar alguma trend aí de, por exemplo, pessoas que mais saíram da empresa têm a faixa etária de 20 a 30 anos. É uma coisa a ser analisada. Por quê? Que pessoas entre 20 e 30 anos saem da empresa. Aí vem aquele entendimento, a etapa que ela está na vida, constante mudança, está estudando, trabalhando. Então, tudo gera insight, tudo gera alguma coisa para você entender os dados. E é para isso que a exploração de dados serve, fazer gráficos o máximo que você puder de todas as features, cruzar a informação e ver o que está acontecendo. Verdade. Boa. Beleza. Depois que eu entendi os dados, o que tinha errado nele, porque quando você vai fazer um modelo de machine learning, os modelos são bem chatinhos. Não os modelos, eu falo assim, o resultado que você espera, ele não pode ser, ele tem que ser um resultado de qualidade. Por exemplo, no meu caso de pacientes, se eu treino o modelo com o dataset do jeito que eu peguei, ele vai ter muitos erros. Ele vai predizer melhor para pessoas, por exemplo, com 80 anos, e quando ele for fazer a predição de alguém mais novo, ele vai errar, porque o dataset não está balanceado. Então, o meu modelo ele espera um dataset balanceado, com pouco ruído. Aí, na parte de preparação de dados, você tem que montar um processo de limpeza dos seus dados que vai ajudar a performar o seu modelo de machine learning. Então, foi isso que eu fiz. Aí, esse processo aqui tem no start, que é quando eu peguei o dataset bem puro, sem fazer nada, e eu fiz essa parte azul, que é só de limpeza, que é excluir dado, tirar a categoria que não importa para mim e também fazer essa parte de conversão dos valores não numéricos para numéricos, que é a parte, por exemplo, do gênero, que é masculino e feminino, e a parte do histórico de fumante, se a pessoa já fumou ou não. Então, eu gerei o chamado dummies. Aí, começando no processo, tirar todas as duplicadas, depois e tem uma parte aqui que eu não fiz, porque não foi necessário, né? Na exploração de dados falou, eu não tive nenhum valor nulo. Então, não precisou eu limpar os nulos, porque não tinha. Então, eu não coloquei. Mas se você tem nulo, tem que limpar. Ou fazer alguma tratativa de substituir por média, dependendo da coluna, ou pelo valor que mais repete. Aí tem várias estratégias que você pode usar ou excluir mesmo. Aí eu tirei o gênero o gênero outro, porque era um outlier, então tive que limpar ele. E também o histórico de fumante que não tinha informação, que não agregava nada para o dataset. E no final, eu usei essa metodologia chamada IQR para remover os outliers. Ele monta quadrantes e tudo que tiver fora desse quadrante, que é com um gráfico de box plot, ele já limpa tudo. Então fica bem bonito. Aí no final desse processo azul, que é só de limpeza, eu já tive uma redução de dados muito grande, porque você vai perder dados. E depois eu só precisei balancear esses dados. Eu quero que a mesma quantidade que eu tenho de diabetes e não diabetes seja a mesma, porque o meu modelo não vai ficar muito, não vai predizer melhor para um, ele vai ficar bem balanceado. Então eu usei uma metodologia chamada SMOT, que ele usa machine learning para fazer esse balanceamento dando QNN. E no final eu tive esses dois datasets balanceados e eu tive mais informação do que no início. Então eu tive 107 mil, no caso.
Exato, eu gostei dessa abordagem, porque como você fala com dados balanceados, né, talvez na análise operatória nem apareça, né, um aqui, tá muito pouco. Então, no Exatamente. balanceamento já vai ter uma representação melhor, né, então, se qualquer análise que você botar, você vê visualmente uma divisão, né. É uma boa, ó, galera, é a dica aí, hein, é a dica aí, hein. Nossa base lá tá desbalanceada, ó a dica, hein. Isso, esse balanceamento de dados ele ocorre com o oversampling, que é criar mais exemplo dos dados de forma estatística, não random, não assim randômica. Ele vai criar com base numa lógica estatística. Então ele vai criar dados que não vai danificar seu dataset. Então essas técnicas são muito usadas no dia a dia. Isso que ele gera, uma vez eu vi sobre, por trás dos panos, né, ele faz uma regra lá estatística, linear, gera vários dados para você, né? Olhando seu próprio dataset, né? É um Uhum, dado estatisticamente baseado nos seus dados, né? Que aí ajuda bastante você conseguir o dataset. Boa, gostei, exatamente. hein? Ó, galera, a dica aqui, ó, que o Paulo fez, ó, desenha todo o processo aqui, ó. Desde a extração, fez ali, ó, a limpeza, o feature engineer, fez o balanceamento, para aí sim ele começar a pensar, acho que, no modelo, tá? Então, ó, isso é bem legal aqui, ó, no projeto de vocês, que desenhar essas estruturas. Acho que amadurece bastante aqui na hora de, no seu portfólio de projetos, tá? Boa, Paulo. Vou interromper. Muito bom, sem problema. Uh, aí aqui é só uma breve visualização, como antes de remover os outliers e depois, olha a diferença no caso do IMC. Esses pontinhos que você vê aqui, ó, é tudo outlier. Aí o que que o IQR faz? Ele remove todos os pontinhos que está fora do quadrante e deixa o mais limpo possível. Então aqui eu tive um monte e depois ficou limpinho. Ótimo. Boa. Tive um pouco nessa feature também, que é a parte do exame, não era muito, mas eu limpei do mesmo jeito, porque o que eu fiz? Eu gerei todos esses box plot para todas as features, para todas as colunas, e eu vi assim, esse aqui precisa limpar, esse aqui não precisa, mas de qualquer forma eu passei em todos, para ter certeza que eu não tive nenhum outlier. Aí esse só tinha 3 pontinhos, por exemplo, mas eu limpei. Beleza. E no final da minha exploração de dados, tem mais uma coisa muito importante que eu fiz até antes da limpeza e fiz depois da limpeza, que é a matriz de correlação. Que o que ela vai falar? Ela vai falar o quão relacionado uma coluna está com a outra nos seus dados, e principalmente com a coluna com aquela que você quer fazer a predição. Então, uma correlação forte, ela tem que ter mais de 60%. No meu caso, não foi esse. E tá tudo bem, mas se você olhar a distribuição, ela faz sentido porque ela já pegou as colunas que têm mais importância nos meus dados, que provavelmente lá na frente um modelo vai falar que são mais importantes no caso de tomar a decisão. E nisso você tem a visualização de o exame HbA1c, ele é mais importante de todas as colunas para decidir se tem ou não diabetes. E se eu olhar para trás no meu entendimento do negócio, ele fala que esse exame é o que define diagnóstico de diabetes. Então, meus dados faz muito sentido. No caso, essa matriz faz muito sentido. E eu acho que no final de todo o processo de limpeza, você tem que gerar essa matrix para entender o que é importante nos seus dados. Eu acho que fica aí a dica para vocês fazerem. Beleza. Aí depois que eu fiz a limpeza de dados, aí eu montei um processo de machine learning, que inclui também a limpeza de dados. Que ele é o quê? É o processo que ele começa dos dados brutos, limpeza, que tem o objetivo de gerar esse dataset balanceado para o modelo,
e depois eu faço o processo de machine learning, que eu vou fazer o split, que eu vou separar os dados em treino, validação e teste. Esse validação, ele é muito usado para quando você quer otimizar o seu modelo usando os hyperparâmetros do modelo, que eu vou mostrar mais na frente. Mas de acordo com as pesquisas que vocês viram anterior, eu escolhi 4 modelos para fazer o treino. Foi o Randall Forest, Gradient Boosting, Logistic Regression e KNN. Eles todos resolvem problemas de classificação, que é o meu problema. Acho que é uma coisa mais importante que até esqueci de mencionar no início, é você identificar qual problema que você vai resolver em termos de machine learning. Se é um problema de classificação, se é um problema de clusterização, se é um problema de regressão. Então, você tem que identificar isso no início, porque isso vai influenciar toda a parte de limpeza e processo que você vai montar. Então, aqui, depois que eu treinei esses modelos, fiz a parte de otimização usando Grid Search, que ele pega vários parâmetros do modelo e treina de várias formas, e ele retorna para você os melhores parâmetros daquele modelo que vai te dar mais resultado de performance. Isso demanda muita recurso computacional e pode demorar 10 minutos, pode demorar 1 hora, dependendo dos quantidade de parâmetros que você colocar. E é isso. E se ainda seu modelo não está bom, você tem que voltar lá no seu processo de limpeza de dados que alguma coisa fez errada. E seguir esse processo, que é um fluxo, não é um processo de início e fim, mas ele sempre volta para você revisitar isso, entendeu? Boa, gostei. Tá bem claro o processo. Legal. Então, a primeira etapa, que é a etapa de split, até coloquei o código também, que é basicamente usando scikit-learn para fazer o split. Aí qual que é o ponto? Eu defini 80% para o treino, e desses 80%, eu separei, não, como é que é? Desses 80%, 90%, eu separei para o treino e o restante como validação. Por isso que tem 72%. 20% de teste e 8% de validação. Porque esse de validação ele faz parte do dataset de treino no início, mas depois eu vou lá e faço a separação de novo para eu ter somente 8% desses dados, no caso. 10% no caso, desculpa. Beleza. Aí aqui eu já mostrei o resultado do meu modelo, porque na faculdade a gente tem pré-apresentações que a gente apresenta mais detalhes no início e no final a gente tem que apresentar mais focado em resultado. Então, dos meus modelos, o que foi mais performático em termos de... Isso que é só acurácia. Foi o Gradient Boosting. É claro, todos teve histórico bom, todos teve resultado bom, mas esse Gradient Boost teve melhor resultado entre os modelos. E aqui tem a acurácia de teste, treino e validação também. Aí depois que tem esses modelos treinados, a gente consegue tirar uma propriedade chamada Feature Importance. Nada mais é que quais colunas do seu dataset que o modelo considerou mais importante no momento de tomar a decisão de se tem diabetes ou não. Então, aqui você vê que desde a parte de exploração de dados, ele já me falava desse exame HbA, por exemplo, e ele apareceu aqui de novo, e só confirmou aquilo que lá atrás o negócio também falou. Esse exame é o mais importante em quesitos de verificar se tem diabetes ou não. Mas, surpreendentemente, outro modelo, que é o Logistic Regression, ele me falou que o mais importante para ele foi o histórico histórico de fumantes, a pessoa nunca fumou ou não. Então, ele considerou essa coluna mais importante. E aqui se consegue comparar o que um modelo ou outro está usando para falar se tem para predizer se tem diabetes ou não.
Legal, é uma boa comparação, né? Eu entender como cada modelo está aprendendo ali. Olhando aqui, olhando no Gradiente. Ou no Random, porque o Random equalizou bem as outras variáveis, né? A Gradiente focou só no duas ali, muito forte. Uhum. É a escolha de cada um, né? Aí é o risco. É papo outro tema. É. Esse que já vai bem profundo dos modelos lá, é como identificar o que o modelo está usando, para ver qual modelo que você vai escolher. Isso ajuda muito na decisão qual modelo você vai ficar para usar em produção, né, na sua aplicação. Aí beleza, aí depois desse treinamento, eu usei o Grid Search para fazer essa otimização, de pegar os melhores parâmetros do modelo para fazer o treinamento, e assim gerei a matrix oficial de resultado, né? Que usa esses scores, Precision, Recall, F1 Score e Accuracy. E aqui você vê que o Gradient Boost ele continua sendo o melhor em termos de performance, isso em todos os scores. Só que tem uma diferença aqui que para o nosso cenário, a gente sempre tem que identificar o que é pior, qual que é o pior cenário para o nosso modelo. No meu caso, foi os falsos negativos. É muito ruim para o modelo falar que uma pessoa que está doente, falar que ela não está doente, por exemplo, ou que ela não tem um risco de ter diabetes. Porque futuramente essa pessoa vai ficar doente e ela vai ter complicações. Então, se o modelo errar nesse quesito, a pessoa vai ter complicações, os hospitais vão ter mais custo e problemas para gerenciar essas complicações e corre o risco de morte para o paciente, e não é isso que a gente quer. Então, principalmente na área da saúde, uma acurácia, uma métrica bem, bem alta é muito ótima para. É o mínimo, quer dizer, é o mínimo para na área da saúde, porque está colocando vidas em risco. Nesse caso aqui, 99,9, né, por cento, assim, que eles buscam, Uhum. né, certeza da informação. Mas a E saúde ele ainda tem risco de errar ainda, uma tem que porcentagemzinha. é, É, porque um modelo nunca vai ser 100%. Se for 100%, pode ser que tá overfit, alguma coisa assim. Porque tem que, normalmente o modelo ele dá uma recomendação. A gente não pode falar assim, a pessoa está doente. Mas ele vai recomendar, falar assim, você tem um risco, então o máximo que vai fazer é fazer um exame de diabetes e ver se ela tem ou não. Então, é uma ótima recomendação, no caso. exato. É bom fazer uma propensão, né? Você abre lá as probabilidades e coloca, ó, você tem 90%, 80%. É papo para outro, Yeah. outra hora. Mas eu Legal. gostei da comparação. Aí aqui eu estou comparando qual que é a probabilidade dele, os resultados de fazer a predição de não ter diabetes e de ter diabetes separados dos modelos. É aqui você vê que tem uma variação muito grande de scores, porque às vezes um modelo, uma métrica, é focada mais no, no valor positivo e outra métrica é focada no valor negativo. Por exemplo, o Precision ele é focado mais no true positive. E o recall é mais focado no caso negativo, no falso. Então você vê que tem uma variação muito grande. E o F1 Score, que é o mais usado, ele tem um certo balanço. Corrija se eu estiver errado, porque essas métricas são bem complexas de entender bem a fundo, assim, ir lá na fórmula e ver o que ela está usando. Às vezes eu esqueço também. É, é Aí tem que bem, dar é uma bem. olhada. Normal. Porque no meu caso eu tive que explicar para, no caso, meu professor, por que eu usei o F1 Score e não usei o Recal, por exemplo. No meu caso, o F1 Score, que a maioria sabe é que ele tem uma métrica balanceada em false positives, false negatives, true positives, true negatives. Aí ele é bem balanceado, aí o pessoal usa ele bastante.
E aqui dentro dessas métricas você tem a Confusion Matrix. É bem profundo mesmo. Aí aqui você vê em preto os valores que ele previu positivo, no caso aqui da Confusion Matrix for Gradient Boost. Esse primeiro quadrante aqui, ele prediziu certo, positivo, e lá no teste era também positivo. Beleza, ele fez certo. E os amarelos, que são os ruins, que ele preveu negativo para um paciente que tinha diabetes, e ele preveu positivo para um paciente que não tinha diabetes. Então, com base nesses quadrantes que eles geram aqueles scores que você viu anteriormente. Então, aqui o highlight aqui que eu coloquei foi o quê? O que tem o valor mais baixo de falso negativo, surpreendentemente, é o QNN, que nem foi o modelo que tinha a maior performance, porque aqui no caso ele preveu muito bem o falso negativo, né? Quer dizer que teve menos, ele preveu melhor do que os outros modelos. Só que como a gente não pode usar uma como parâmetro, a gente tem que ter uma coisa balanceada, então o melhor ainda continua sendo gradient boosting para esse estudo. Mas é muito bom vocês olharem depois sobre Confusion Matrix, o que é um True Positive. Eu não sei qual termo que vocês usam no caso. Acho que usa inglês também, não usa? Ou não? True positivo, false positivo, verdadeiro positivo, falso negativo. É, é, aí esse estudo aqui é mais focado nisso, é o quão performático seu modelo preveu certo ou errado. Então esse é o estudo da Confusion Matrix, no caso. Então depois de todos esses dados, de todos esses resultados, a gente chegou à conclusão de que nossa solução vai usar o modelo Gradient Boosting e que as duas métricas mais importantes foram esses exames de glucose, como lá atrás na parte de negócio já tinham falado. Então, só foi mais uma confirmação. E que, assim, a empresa, a clínica, vai ter esses resultados que ela espera. No caso, o primeiro é reduzir o trabalho dos médicos com as complicações de diabetes e ainda aumentar a eficácia de identificar diabetes precoce e de reconhecimento preventivo desse tipo de doença. E como trabalho futuro, que é um trabalho mais pegar esse resultado e fazer esse retrabalho de novo de um jeito diferente, é fazer dividir os pacientes em clusters, que, por exemplo, aqui eu treinei pacientes de todas as idades juntos, mas seria mais efetivo se eu pegasse pacientes de específica idade, de um range, por exemplo, criança, adolescente, adulto e idoso, e treinar um modelo para cada tipo de acordo com a idade. Então, seria muito mais eficaz o modelo. Aí ficaria como trabalhos futuros, né? Que a gente explicou. Boa, que aí você clusteriza, né? Todo mundo Uhum. para e roda um modelo para cada um. É uma boa. Galera, Isso. E ó, um outro. Paulo usou a conclusão lá que a gente pede para vocês, tá? É essa a ideia. Você conclui. Tá? Até porque, né, você chega na reunião de trabalho, você tem que explicar qual que é a conclusão, né? Não adianta só mostrar o código, né? Tem que explicar qual que é o insight final. Tá? Boa. Exatamente. E um último futuro trabalho é que adicionar no modelo não só a predição 1 e 0, mas prever a porcentagem de risco desse paciente, que é um trabalho futuro e a ser analisado. Aqui são as referências que a gente usou, e foi isso. Bom código para vocês. Boa, é. Eu não espero, galera, menos do que o Paulo entregou aqui. Foi o benchmark aqui na hora de fazer a avaliação. Viu? É muito bom, Paulo. Legal aí. Acho que toda a abordagem, né? Desde o entendimento até a conclusão. Né? É muito isso que a gente quer trazer para o pessoal, sabe? E às vezes você só fazer código
cara, jogar um chat GPT, Gemini, etc. Mas você entender o Uhum. case, entender o raciocínio, o que você fez, contar uma história, né? Depois chegar numa conclusão, isso a IA generativa não vai tirar, né? Então é muito da pessoa, né? Boa. Muito bom, Muito cara. bom. Obrigado aqui, Paulo, pela participação. Espero aí E que nada. a galera e Prazer é meu. opções. Vou preparar aqui.